da parte do Senhor. Deus, eu apresento a Ti a vida da irmã Graça. Senhor, eu sei que o Senhor já tem usado a sua filha. Pai, que o Senhor venha falar através dela os nossos corações. Também lhe peço que o Senhor prepare o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que nós possamos entender, ó Deus, o Teu chamado, o Teu propósito, a Tua mensagem nesta manhã. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Graça. Deixa Deus te usar, varão. A paz do Senhor, minhas amadas, minhas queridas, um dia abençoado, um dia de paz, de vitória a cada uma de nós, amém? Gratos somos ao Senhor pelo privilégio, minhas amadas, de ter deitado, dormido e acordado, porque assim o Senhor nos concedeu, né? Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre, amém? Todas estão me ouvindo, amém? Todos estão, né, minha voz está alcançando a todas nesta manhã. Né, pela manhã eu ainda não havia, né, o Senhor ainda não havia me revelado, né, o texto a qual eu gostaria de conversar, de meditar com as amadas nesta manhã. E aí o Espírito Santo de Deus, que nós somos dependentes deles, cada uma de nós somos dependentes dele, irmãos. Eu abri no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 10. E esse texto é quando Jesus vai começar os seus, né, discípulos. Ele falou muito ao meu coração, porque eles tiveram dificuldade como nós temos hoje. Claro que no âmbito diferente, era no âmbito de perseguição, quando na maioria deles eles foram mártires, né? Hoje temos o adversário das nossas almas, que por muitos motivos, por vários motivos, por várias intenções, tenta paralisar a igreja, que somos nós. Eu gostaria de ler aqui para os amados, são 42 versículos, mas eu não vou ler todos para não tomar muito tempo, mas alguns versículos aqui muito falam comigo, porque antes da palavra alcançar teu coração, primeiramente ela conversa comigo, amém? Aqui nos primeiros versículos, até o versículo de número 10, vai falar a respeito do nome, né, dos discípulos que foram comissionados por Jesus Cristo para estar dando prosseguimento, né, porque Jesus bem sabia que ele iria ao Pai, ele sofreria a morte, né, sacrificial de cruz, mas, né, deixaria alguém como hoje, eu, a Ana Késia, a irmã Tessa, Maria, Sônia, Juliana e tantas, né, todas que estão participando dessa live, somos comissadas a levar, prosseguir o Evangelho de Jesus. E aqui no versículo de número 16 vai dizer assim: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Porquanto seja prudente como as serpentes e simples como a pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio. Aí Jesus, essa palavra, ela é diretamente embasada nos discípulos, tá, irmão? Os discípulos serão entregues ao sinédrio, vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios.
Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E no versículo de número 28, vai dizer assim, essa palavra lá muito me chamou a atenção. Né, porque hoje nós, não generalizando, né, queridos, mas é um povo muito temeroso e deixando que o temor, porque o excesso do temor, ele paralisa a nossa vida. Né? E vai dizer assim, não temas os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Amém? E aí o versículo vai dando prosseguimento até o verso de número 42. Amém? Então, quando eu olho e medito nessa passagem bíblica, Jesus instruindo, uma coisa, irmão, é certa, Jesus não enganou a ninguém. Né? Quando ele começou o seu ministério, ele deixou bem claro tudo que aqueles que, o aceitassem atravessaria, passaria. E nós vamos ver aqui os seus discípulos sendo comissionados, mas Jesus deixando claro que eles sofreriam por amor do nome de Jesus, por amor do Evangelho, por levarmos, irmãos, o Evangelho de Cristo, o verdadeiro. Não é, irmãos, um evangelho que a gente vê aí hoje, não. Porque o texto mesmo vai dizer a respeito de falsos profetas, que infelizmente tinha lá na igreja primitiva e que também tem nos dias de hoje. Mas não é com esses que a particularidade de Cristo não são com os falsos profetas, não. A particularidade de Cristo são com os verdadeiros profetas. Aquele que leva o seu evangelho. Aquele que leva a mensagem da cruz. Aquele que se abdica deste mundo tenebroso. Aquele que se deixa ser luz em meio às trevas que nós vivemos. Você, nós somos luz. E aonde nós chegamos, há em nós algo diferente, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não somos identificados pelo traje que nós vestimos. Claro que uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus, ele se traja com modéstia, certo? Mas uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus, ele sempre será reconhecido pela sua conduta. Ele sempre será reconhecido pelo testemunho que ele leva em sua vida. Então Jesus, ao começar, ao falar, ao dialogar com os seus discípulos, ele vai deixar bem claro que eles seriam perseguidos. Eles
diante, né, de caluniadores, de acusadores, seria colocado diante do sinédrio. Neste tempo, Jerusalém estava sob o domínio de Roma. E aqui tem um versículo que chama a atenção, e eu pesquisando na Kézia, Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Por quê? Porque para os judeus, eles esperavam um Salvador que o arrancaria da mão do romano, mão forte, né, que seria, que viria transformar, mas eles não entenderam a mensagem da humildade que Jesus veio trazer. Jesus veio e não foi reconhecido por eles, porque eles esperavam o Superman com a sua capa voando, certo? Mas Jesus veio trazer, uma mensagem de arrependimento, de transformação, de mudança de vida, de mudança de caráter. Então Jesus vai falar para os seus discípulos, sereis odiados, sereis perseguidos pelos homens. E aí no versículo de número 28, Jesus vai dizer assim, mas não temo que mate o corpo, porque a maioria dos discípulos foram martirizados. Não temos aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Qual é a mensagem de Jesus? Não precisa você se preocupar com Roma se eles tirarem as vossas vidas. Mas uma coisa eu te digo, não se dobre. Não renuncie à mensagem da cruz por medo dos homens que estão mostrando a espada, estão mostrando a faca, que tem óleo fervente, que o Coliseu está preparando, mas temeis primeiro aquele que mata o corpo e a alma e faz perecer no inferno. Então, minhas amadas, nesta manhã, uma palavra do Espírito Santo de Deus para mim, primeiramente para minha vida. Não temeis, irmãos, aqueles que se levantam, quando a gente diz não temas, eu estava falando com o Senhor, o que é não temer? Porque o excesso de temor, irmãos, ele paralisa a nossa vida. Quando a gente dá muita vazão ao temer, algo na nossa vida é paralisado. Traz paralisia os nossos afazeres, a nossa vida cotidiana, principalmente a nossa vida em Cristo, porque estamos vivendo um dia que o sistema do mundo, ontem eu fui no culto e a irmã, que estava na direção, ela falou assim, irmãos, eu preciso terminar o culto 8:50, porque chegou um decreto aqui que às 9h o templo, que a igreja de Cristo tem que ter fechada, estar fechada. Então o que é isso, irmãos? É o sistema tentando colocar temor, colocar medo em a igreja de Cristo apregoar o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento. Então, quando Jesus ele vai conversar e ele vai expor aos seus discípulos tudo que eles enfrentariam por amor do nome dele, ele vai deixar bem claro, não tema o homem, não tema aquele que pode matar a carne, mas temais primeiro aquele que mata a carne, a alma e a lança no inferno. E aqui no versículo
de número 42 do mesmo capítulo de número 10, vai dizer assim: e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria, um destes pequeno, em nome do discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, tudo, irmão, que nós fazemos por amor do nome de Jesus, tudo aquilo que nós fazemos para que o nome dele seja engrandecido, não é o nosso nome, irmãos. Em momento nenhum, né, hoje, muitas pessoas buscam status, buscam reconhecimento, mas o que nós precisamos levar em nós é o genuíno Evangelho de Cristo. E qual é o genuíno Evangelho de Cristo? É o Evangelho da restauração, da renúncia. É o Evangelho do arrependimento, da transformação. E eu achei muito lindo que Jesus vai dizer no verso 37 que quem ama pai, quem ama mãe, né, mais do que a ele, né, que ama filho, não é digno dele. Olha que coisa tremenda. Olha a conversa de Jesus com seus discípulos. Olha a conversa do Senhor, né, deixando os discípulos bem instruídos daquilo que eles enfrentariam, daquilo que eles teriam que passar, daquilo que eles teriam que abrir mão, né? Abrir mão para quê? Para que o Evangelho da Cruz fosse pregoado da forma que deveria ser, né? E diz assim: quem não toma a cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, né, verso 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Irmão, isso é lindo demais. Irmãos, isso é lindo demais. Isso é lindo. Esta palavra, né, quando eu falo isso, né, menosprezando ou diminuindo a mensagem, a palavra do Senhor, não. É que esta colocação, ela arde em nosso coração. Aquele que se abstém, né? Às vezes a gente tem que se abster de coisas, de pessoas, de lugares, para levar o Evangelho de Jesus. Hoje, enquanto nós estamos nesta live, né, cada um no conforto do seu lar, tem missionários fora do Brasil, irmãos, correndo o risco de perder a sua vida por amor do Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho da cruz, irmãos. É o Evangelho da renúncia. É você sentir Jesus ardendo no teu coração. Hoje, enquanto nós estamos aqui, né, eu estou aqui no meu quarto, no conforto da minha casa, vocês também. Mas tem hoje missionários que se abdicaram da sua vida, do conforto da sua casa, e estão lá, fora do Brasil, porque o Brasil ainda é um estado laico, né? Estão tentando mudar essa realidade, mas a gente ora ao Senhor para que, né, não venha acontecer, embora a Bíblia diz, ela não é mentirosa. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, tem pessoas correndo risco de perder a sua vida por amor desse Evangelho. Então, que nesse amanhã, este Evangelho da cruz, da renúncia, o verdadeiro, aquele que Jesus deixou, aquele que perder a sua vida por amor de mim, de Jesus, achá-la. Porque, né, tem eu deixei até aqui, Evangelho de Jesus segundo escreveu, né, João, capítulo de número 14, esse irmãos nem precisa abrir, eu vou ler aqui, verso 27, diz assim, né, olha Jesus ardendo em nosso coração, deixo
Dai-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração, nem se atemorize. Esse é o evangelho genuíno que o Senhor veio deixar para a sua igreja. Então, aquele que perde, né, Jesus falando com os seus discípulos, aquele que perder a sua vida por amor dele, por amor do evangelho, achará. Então, que nesta manhã nós não venhamos temer a homem, a perseguições, né? Que nós não venhamos temer aquele que talvez mate o corpo, mas não pode matar a alma. Pode matar, irmãos, nosso corpo. Do pó nós viemos e para lá nós retornaremos. É a palavra do Senhor que diz. Mas se isso acontecer, aleluia, tem um lugar preparado para nós. E é um lugar de gozo. É um lugar que Paulo viu e ele disse que aos homens não era lícito falar porque é coisa gloriosa. Então não temas, não turbe o vosso coração. Crede no Senhor Deus, crede em Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor, não tem atalho. Não tema, não tem atalho. É Jesus a porta. Talvez ela seja estreita. Talvez a gente vai encontrar espinho. Alabaixo. Encontraremos pessoas que, por motivos fúteis, não vai se agradar de nós, daquilo que a gente leva, que é a mensagem da cruz e a presença do Espírito Santo. Encontraremos, irmãos, muitas, como que eu posso dizer, pessoas, muitas resistência, pessoa que resiste à mensagem do Evangelho de Cristo. Mas eu quero finalizar uma coisa nesta manhã para cada uma de nós. Eu sou luz. Você é luz. E aonde nós entramos, aonde nós adentramos, a luz que há em nós, que é a presença do Espírito Santo de Deus, ela faz uma diferença notável. Aonde eu e você adentrarmos a partir de hoje, nós somos luz, nós somos sal desta terra, é a igreja de Cristo, irmãos, que ainda dá sabor a este mundo, porque o mundo, na sua conotação espiritual, física, não tem nada mais a nos oferecer, tem mais nada a nos oferecer, mas nós somos luz, o que ainda dá sabor. A Araruama é onde eu resido, aí o que dá sabor ao Brasil, ao Rio de Janeiro, o que dá sabor ainda, irmão, esta terra é a igreja de Jesus. Nós somos luz, e somos nós que fazemos a diferença nesse espaço. É por isso que as trevas estão tão incomodadas com a luz e quer calar a voz da igreja de Cristo, porque nós ainda incomodamos aqueles que estão em treva. Nós ainda estamos incomodando o Congresso Nacional, nós ainda estamos incomodando aquele que está em treva, nós ainda incomodamos. E não fomos chamados para outra coisa não, queridos. Nós fomos chamados para incomodar mesmo aquele que está em trevas e trazer luz àquele que está em treva e trazer sabor àquele que é insípido, àquele que não tem sabor. Amém? Então, nesta manhã, eu quero louvar a Deus e agradecer ao Pai, porque até então eu não sabia, né, aquilo que o Senhor gostaria de conversar conosco, né? E essa é a mensagem que o Senhor ardeu no meu coração, e eu creio que não só no meu coração, mas no coração das amadas nesta manhã. Amém? E assim eu agradeço
Pai, ao Rei, ao Deus Trino e Poderoso, né? Pela oportunidade concedida, porque é uma oportunidade, irmã, amanhecer ouvindo Jesus, amanhecer ouvindo os seus ensinamentos, amanhecer ouvindo que podem matar esta carne, mas aquele que perecer na carne tem uma recompensa no céu, irmãos, é coisa de Deus, é só Deus que faz essas coisas. Então, uma vez mais, Ana Kézia, eu quero louvar a Deus pela sua vida, né, por essa iniciativa tão linda, tão honrosa, a qual o Senhor deu no teu coração, e com 2, com 3, com 10, você tem se posicionado naquilo que o Senhor te chamou, né, para trazer diferença nesses últimos tempos, que esses últimos dias que a igreja ainda reside na face da terra. Amém, minha amada? Um beijo no seu coração. Amém, glória a Deus, palavra abençoada. Que Deus continue abençoando a vida da irmã Grazi. E me chamou a atenção esse versículo, o versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. E estamos vivendo numa época em que as pessoas têm muito medo de ser canceladas, né? Se importam tanto, buscam tanto a aprovação das pessoas. Nós mesmos, a gente precisa se policiar quanto a isso, né? A gente fica preocupado, a gente fica, ainda mais essas pessoas que vivem nas redes sociais, buscam sempre serem aprovadas, buscam sempre o número de seguidores, e aí temem mais perder seguidores do que perder a sua salvação. Vivem como se a vida se resumissem a esta terra, e na verdade nós estamos aqui de passagem. Existe uma eternidade que nos espera, e essa eternidade será com Cristo ou será sem Cristo? Então tudo que fazemos aqui vai refletir na eternidade. Então, independente do seu posicionamento, né, a forma que você fala, você precisa falar a verdade. Se é na rede social, se é no meio da sua parentela, se é na sua igreja, a nossa vida tem que ser baseada nesta palavra, nesta verdade. Quer ouçam, quer não ouçam, quer gostem ou quer não gostem. Nós precisamos falar. Os profetas de antigamente falavam diante dos reis e não estavam nem aí se fossem açoitados, se fossem colocados no exílio. Não, eles tinham um compromisso com a verdade, porque tinham a convicção de que iriam prestar contas diante daquele que é poderoso para lançar a alma no inferno. Então é isso que nós temos que ter em mente. Nós precisamos falar, cumprir o nosso chamado, o nosso ID, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. E vamos incomodar, como a irmã Grazi disse. Nós vamos incomodar, porque a verdade, irmãos, ela incomoda. A verdade, ela nos confronta, porque o ser humano, que o ser humano mais gosta é a massagem do seu ego, é elogios. Oi, Joabe! São elogios, né? Que você é uma bênção, que essa palavra é abençoada, que você é isso, que você é aquilo, e a pessoa vai se enchendo. Irmãs, isso tudo aqui vai passar. Nós somos pó. E precisamos estar com o nosso coração a cada dia como Jesus, ser humildes como Jesus e pregar a verdade. Como aconteceu com Paulo, aquela mulher usada, né, pelo inimigo, todo dia perturbava Paulo, dizendo que ele era um santo homem de Deus. Ele já sabia que era servo de Deus, mas o diabo tentou Paulo aonde? No elogio, né? Massagear o seu ego. Hoje em dia nós temos aí as curtidas, as pessoas ficam de olho nas curtidas, nas visualizações, porque quanto mais curtida, ela está sendo aprovada. E quando não é curtida, é porque ninguém está gostando dela. E tem gente
que fica deprimido com isso. Se importam mais com o número de curtidas do que com aquilo que Deus acha dela. Então, o que Deus tem achado de nós? O que Deus pensa de nós? Então, é isso que nós devemos nos importar. Porque, com certeza, irmãs, nós vemos aí pessoas que se posicionam nas redes sociais e a gente vê como acontece a reação das pessoas quando alguém fala a verdade da palavra de Deus, quando alguém confronta um pecado. Nós vemos o que tem acontecido. As pessoas ficam enfurecidas. Quantos têm levado processos? Quantos estão sendo levados aos tribunais para responder processo porque o seu discurso bíblico foi considerado como discurso preconceituoso, né? Um discurso de ódio. Então, essas pessoas não querem ser confrontadas. Essas pessoas que vivem em trevas, que vivem uma vida de pecado, elas não querem ser lembradas que elas precisam se arrepender, que elas precisam rever os seus conceitos. Mas Jesus nos chamou para falar a verdade. Jesus nos chamou para confrontar o pecado aonde Ele nos enviar. Então, às vezes, até o nosso silêncio incomoda, né? Às vezes a gente está ali permanecendo quietinha na nossa, perseverando na palavra, orando, e às vezes até a nossa posição de silêncio incomoda, porque nós somos luz. O Espírito Santo habita em nós. Então sempre vamos incomodar. E Jesus falou: o mundo vos odeia. Jesus deixou bem claro: o mundo vos odeia. Então, se podemos realmente ficar preocupados quando uma pessoa está sendo muito aplaudida por este mundo afora, está muito na mídia e se diz cristã, tem que ter cuidado. Porque Jesus falou: o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. Então, que possamos guardar esta palavra. Tempos tenebrosos ainda virão para a igreja do Senhor. E que possamos permanecer, irmãos. Permanecer nesta verdade. Têm surgido falsos profetas, pessoas que distorcem a palavra de Deus. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra. O Espírito Santo de Deus nos revela e nos ensina aquilo que precisamos saber. Nós temos a nossa igreja, nós temos o nosso pastor, somos cercados de pessoas de oração, de pessoas que têm mente a palavra de Deus. E às vezes a gente dá ouvido a mentiras que estão rondando aí, no YouTube, no Instagram. A gente precisa ficar muito atento e vigiar com isso, amém, irmãs? Porque esta palavra aqui é que vai nos levar uma eternidade com Cristo, amém? Quero passar para a irmã Tessia, para ela fazer as considerações finais, aquilo que Deus colocou no seu coração, e orar também para os pedidos de oração, né? E finalizar conforme o Espírito Santo lhe orientar. Amém. Graças a Deus o Senhor nos deu mais esta manhã. Feliz de ter a irmã Grazi conosco. A irmã Grazi podia morar em São Vicente, né? Pra gente ter ela pertinho da gente sempre. A irmã dela é uma bênção. Feliz aqui de estar olhando a irmã Rosemary, que eu nunca vi por aqui. Volte sempre. E a irmã Dayana, que semana que vem vai estrear. Amém. O Senhor pode estar abençoando. Enquanto a irmã estava falando, eu estava meditando aqui no versículo, né, que ela leu. Esse texto, eu me perdi do texto, irmãos, mas é Jesus instruindo os discípulos, né? Vou pegar aqui. Mateus capítulo 10. Jesus, eu estou lá no 21, o vento jogou minhas folhas lá para frente. Jesus instruindo os discípulos para uma missão, né? Então, se a gente for dar um subtítulo para hoje, não temas a sua missão, né? E cada estudo a gente acaba tendo um subtítulo. E muitas vezes nós somos chamados, né, para uma missão, e porque
temor, né, ele chega primeiro, né? Antes que a gente diga sim, a gente sente o temor e a gente pensa logo em fugir ou passar adiante, né? Eu acho que foi na semana passada que a Ana Kézia falou sobre isso. Eu não, Senhor, olha fulano sabe, né? Eu não, Senhor, ela faz melhor, né? Quando na verdade a missão é para nós. E não temer a missão é não temer as adversidades que a missão vai trazer. Porque não é simplesmente aceitar a missão, né? A missão ela vem trazendo as adversidades, as afrontas, os contras. Não é sempre que você vai ter apoio, não é sempre que você vai estar rodeado de gente para te ajudar, mas não temas, porque o Senhor é contigo e é suficiente, né? É claro que quando a gente recebe o apoio dos irmãos da igreja, ou a gente tem alguém do nosso lado para estar junto com a gente, é muito bom. Mas se você tiver que ir para a missão sozinho, né? E quando eu falo missão, não é pegar um ônibus, sair, viajar, um avião, né? Às vezes a sua missão é mostrar na sua vida para alguém, para um vizinho, para um parente, a salvação, né, através de Jesus Cristo. Às vezes a sua missão é falar, é aconselhar, ou simplesmente ser, né, um cristão que dê exemplo, que seja seguido, né, como a Ana Kézia falou, diferente de como é nas redes sociais, porque rede social mente, né, rede social encobre. Mas o que Deus quer é que a gente seja missionário assim do jeito que Ele nos chamou, né? Em transformação de vida. E eu só queria deixar para as irmãs, né, um versículo que eu li, assim, bati o olho aqui no mesmo capítulo que a irmã leu, que diz no versículo 27, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutai ao ouvido, pregai-o aos telhados. E quando eu li o que vos digo em trevas, eu lembrei lá daquele salmo que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu leio trevas, eu lembro de escuridão, solidão, em que você está a sós, um lugar que ninguém vê, é treva, o lugar que você está sozinho. Mas muitas vezes é nessa circunstância que Jesus te dá uma mensagem. E essa mensagem ela tem que ser levada a todos, né? Uma mensagem para ser pregada. E às vezes é nesse momento mesmo que Jesus nos separa para entender a mensagem que Ele quer trazer para o nosso coração. No momento de adversidade, no momento que você se sente só, no momento que você diz, quando vai amanhecer para eu ver a alegria, né? Porque a palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, e você fica esperando a noite passar para você sentir a alegria que Ele prometeu que vem pela manhã. E é durante essa noite que Jesus te traz uma mensagem para ser levada, né, a todos, para ser pregada. Né? Eu imagino que a irmã Grazi já tenha recebido muitas mensagens assim. A Ana Kézia, né? Deus já falou comigo assim também, no momento de eu me sentia sozinha, frustrada, em trevas, né, na noite. E o Senhor ministrava ao meu coração algo para levar adiante, né? Então, o que o Senhor nos fala no nosso momento ali mais difícil é edificação para a vida de alguém. Não é para a gente, né, ficar aguardando. É para a gente edificar a vida de outros. E que nós possamos aprender assim, quando vier a noite, a gente pode passar sem temer, porque Jesus passa com a gente. Não é bom, né? Não é bom passar a noite, não. Claro, chorando, né? Frustrado, mas não passamos sozinhos, né? E é nesse momento que o Senhor ministra as palavras, né, os seus segredos ao nosso coração, pelo que é de mais profundo. É nesse momento que nós conseguimos ouvir, porque muitas vezes, no momento de alegria, a gente está alegre, a gente está eufórico, Deus fala e a gente não dá muita atenção porque a gente está no envolvimento, né, com outras pessoas, vivendo momentos bons, agradáveis, mas quando a gente está no momento de coração, contrito, é que a gente ouve melhor a voz de Deus. É por isso que muitas vezes Ele nos permite, né, passar uma longa noite, mas Ele passa com a gente. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.